crianças, muito bom dia! Hoje, segunda-feira, 14 de junho de 2021. Vamos lá para as nossas atividades de hoje? Hoje estudaremos as disciplinas de História, Geografia e Artes. Sobre o que Tia Vanusa vai falar na nossa aula de hoje, vocês já devem ter percebido pelo cenário aqui que Tia Vanusa montou. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do milho, sobre a importância da preservação ambiental e a gente vai fazer uma produção escrita na disciplina de artes. Para começar, a Tia Vanusa vai recordar que sábado passado Tia Vanusa falou um pouquinho sobre as festividades das festas juninas. Estamos no mês de junho e aí na nossa cultura nordestina nós temos esse hábito de celebrar esse mês de junho, que é o mês da colheita do milho, que é o mês das festas, é o mês de muita comida típica e por isso vamos falar um pouquinho sobre o milho. O que é o milho? Qual a importância do milho? Por que tem essa representação do milho nesse mês de junho? E aí Tia Vanusa vai mostrar para vocês alguns slides. Observem aí esses slides que vai mostrar um pouquinho toda essa história do milho. Esse ingrediente tão importante para a nossa cultura nordestina. Vejam aí. Milho, nome científico, Zea mais. Característica: é um cereal de alto valor nutricional e por isso mesmo está sendo largamente utilizado na composição de rações animais e outros alimentos humanos. É um dos grãos mais assistidos de tecnologias de plantios e colheita. É cosmopolita. Origem do milho. Segundo Mary Paul, em trabalho publicado na revista PNAS, os primeiros registros do cultivo do milho datam de há 7.300 anos e foram encontrados em pequenas ilhas próximas ao litoral do México, no Golfo do México. Seu nome de origem indígena, caribenha, significa sustento da vida. A produção e produtividade do milho pelo mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos lideram com 347,78 milhões de toneladas. Segundo lugar, China. Terceiro lugar, o Brasil, com 101 toneladas de milho nos anos de 2019 e 2020. E quais são os benefícios do milho? A presença dos antioxidantes zeaxantina e luteína auxiliam na proteção de doenças degenerativas oculares, como a catarata e degeneração macular associada à idade. Fonte de energia rico em carboidratos, o milho é responsável por fornecer energia para o corpo. Rico em fibras, ajudam na regulação do colesterol e do intestino. Além disso, ajuda a prevenir a prisão do ventre. As fibras também são boas aliadas no controle do apetite, proporcionando saciedade na ingestão do cereal. Vitamina B1, magnésio e potássio auxiliam na condução dos impulsos nervosos e, consequentemente, em tudo relacionado a essas funções, como exemplo, a memória. Além disso, o potássio ajuda a evitar as câimbras e a fadiga muscular, beneficiando a saúde dos músculos. Ácido fólico ou vitamina B6 evita a má formação congênita, importante para a formação do tubo neural, prevenindo a depressão e fortalecendo o sistema imunológico. Magnésio e fósforo, dois minerais extremamente essenciais para a nossa saúde óssea e cardiovascular. Aí nós temos alguns alimentos que podem ser produzidos com milho, como a canjica, a pamonha, o cuscuz e o milho cozido. E aí vocês perceberam nesse slide a importância do milho, em quais países existe a maior produção do milho. Vejam direitinho aí, se recordem, vocês viram os slides aí, né, mostrando tudo isso. A importância dessa comida típica para a nossa cultura nordestina. Quantos alimentos não são possíveis de serem feitos a partir do milho, derivado do milho, né? Então é, sem dúvida, um alimento muito importante para a nossa culinária. E agora a gente vai ver um pouquinho uma história que tem como título O Sertão Mora no Meu Coração.
Observe as belezas do sertão, a cultura do sertão, como é viver no sertão nordestino. E aí, se falando de sertão, onde é que fica mesmo o sertão? Observem aí, pessoal, onde fica o sertão no mapa do Brasil. O sertão é a maior sub-região nordestina e está localizada entre o meio norte e o agreste. É um local que sofre com a grande estiagem, fator característico do baixo índice pluviométrico. No mapa, observem aí que todo o litoral do Nordeste é chamado de zona da mata. Essa parte branca é a parte agreste. Toda essa parte amarela é o nosso sertão nordestino. E do lado, o meio norte. Observem aí onde fica o sertão nordestino, do qual vai falar nossa historinha que nós vamos ver hoje. Giovana vai mostrar aqui do lado o mapa do Rio Grande do Norte dividido em micro-regiões. E observe aí onde fica o Seridó, que é o lugar onde a gente vive. E aí, prestem atenção nessa historinha, que linda! Olha o que é que ela mostra, quais são as culturas, os costumes, o jeito de viver do povo sertanejo. Vejam aí. O sertão mora no meu coração. Texto de Liduína Neide e ilustrações de Sara Nina. Das lembranças que guardo no fundo do coração, todas aconteceram no sertão. As brincadeiras de infância, as festas, as férias escolares e a festa de São João. Sempre o vovô e a vovó ficavam a me esperar na porta da cancela com um sorriso no olhar. Quando me avistavam, diziam: "Minha netinha veio passear." Lembro da casa de alpendre e também da casa de farinha. Lembro do trabalho com a mandioca sobre a luz da lamparina, iluminando bem a roça. E o descasca, raspa, peneira e rola na produção da goma e da farinha. O vovô colocava a cangalha no jumento, sentava-me em um lado, do outro punha os mantimentos. Para o vovô era muita alegria, para mim, puro divertimento. Lembro dos banhos no açude, do quintal. Pense numa grande confusão. Juntavam-se todos os primos. Era só animação. A vovó gritava bem alto: "Menino, menino junto só faz danação." No sertão da minha infância existia muita alegria. A chuva fazia morada e os pássaros em melodia alegravam-se pela fartura de milho e melancia. Sempre voltam as lembranças das manhãs ensolaradas, do pasto cheio de ovelha e do passeio da boiada, da vovó no fogão de lenha e do café com tapioca e coalhada. E ao anoitecer, íamos todos ver o luar, sentados ao redor da fogueira para ouvir o vovô contar anedotas, cantorias e os causos do lugar. Antes de dormir, fazíamos uma oração, agradecendo pelo dia e por nossa refeição, e pedíamos que a noite fosse calma, sem nenhum assoviador e livre de qualquer assombração. As férias sempre acabavam, mas as boas lembranças não. Ficava sempre esperando uma nova ocasião para voltar e declarar: o sertão
mora no meu coração. E aí, depois que vocês viram toda essa historinha, que bom é viver no sertão, não é mesmo? Muito das nossas culturas é essa cultura aí mesmo do sertão. Essa cultura a gente carrega junto conosco. E aí, estamos vivendo mais um tempo de festas juninas em tempos de pandemia. É o segundo ano de pandemia em período de festa junina. Qual será a nossa atividade de hoje? Vamos lá para ela? A nossa atividade de hoje será uma produção de texto. Vocês farão uma produção de texto escrita em desenho, falando de como é viver as festas juninas em tempos de pandemia. E que a gente possa pedir a Deus para que esse seja o último ano em que a gente possa vivenciar toda essa festa de São João em tempos de pandemia. Façamos o melhor possível. Se estamos em casa, então que vivamos com alegria todas essas festividades. Que a gente possa fazer essa celebração em família, mas que a gente reze para que tudo isso passe rápido e que o ano que vem nós possamos estar nas nossas escolas, vivendo todo esse tempo em nossas salas de aula. E aí Tia Vanusa pensou assim, já que Tia Vanusa está falando sobre o milho na aula de hoje, já que vocês vão fazer uma produção de texto falando sobre como é viver o São João em casa, em tempos de pandemia, vivendo em nosso seridó, porém com algumas culturas do sertão nordestino, então vocês vão produzir esse texto bem lindo. E aí Tia Vanusa estava pensando assim, seria tão legal se a mamãe fizesse um monte de pipocas, que tal? Vocês iriam produzir um texto bem lindo, inspirado, e aí se deliciando de uma bela pipoca. Tem até uma musiquinha que fala sobre isso, ó. Tia Vanusa vai até colocar agora para vocês ouvirem aí. Observem aí, que musiquinha será essa que fala da pipoca? E então a mamãe vai caprichar nessa pipoca deliciosa. Vocês vão produzir esse texto e essa é a nossa super aula de hoje. Vai ser uma atividade super divertida, super deliciosa. Tá ok, meus amores? Então, um beijo, um abraço, feliz dia. Alegria, alegria. Amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.